Posso perguntar? Parou ímpar, não precisa. Não. Renata, a minha pergunta é o seguinte, eu acho que a reforma liberal, a agenda liberal do Paulo Guedes é importantíssima. A minha única questão é se essa agenda, de alguma forma, não se inviabilizou diante da crise, porque ninguém previa esse cenário de pandemia. A verdade é que a gente vai ter o pós-pandemia, o governo está com dificuldade, não por incompetência, porque é difícil mesmo você encaixar o renda cidadã, que todos sabem que é necessário, acho que todos, de esquerda a direita também, esse é um outro tema sobre o qual todos concordam que é necessário, mas ninguém consegue achar a fonte de financiamento porque o teto de gastos pressiona. Acho que a gente pode discutir isso mais especificamente mais tarde, mas a minha pergunta é: até que ponto essa agenda liberal fica comprometida no pós-pandemia, em que talvez o Estado seja obrigado a gastar mais para acudir uma série de pessoas que ficaram em situação de vulnerabilidade? Legal. Eu já vou começar discordando respeitosamente de que o renda cidadã é necessário. A gente precisa de ambiente de negócios. O Ronald Reagan falava que o melhor programa social é o emprego. Então não adianta você fazer um renda cidadã, sendo que a gente já tem outros programas, e não que eu seja contra programas de redistribuição de renda. É importante ter esses programas, como já aconteceu com Bolsa Família, até na retirada das pessoas de uma faixa muito extrema de pobreza. Mas o mais importante para essas pessoas é voltarem a produzir. Então a gente lembra muito que o lockdown, da maneira como foi feita, sem nenhum tipo de planejamento, usando ciência, entre aspas, de um lado, tudo isso contribuiu para uma tempestade perfeita, onde a gente vinha tentando se recuperar de crises passadas e agora a gente está encarando uma crise que é uma crise sem precedentes, uma crise que a gente não tinha como prever. Então, o Estado pode intervir inicialmente, como fez, só que qual que é o custo disso? A gente vai ter aqui um déficit em 2020 previsto de 866 bilhões. Uma dívida PIB vai chegar em 100% até o final do ano. Então, assim, como a gente vai continuar se endividando, vai continuar gastando, ainda mais com essa situação de juros baixos? Então, o Brasil tem um risco mais elevado do que os juros que ele paga. Está difícil até do Tesouro conseguir fazer esse endividamento, distribuir esses títulos. Tem até deságio hoje na Selic. Então, se você vai no mercado e vai ver o preço da LFT, né, que é o título público indexado à Selic, ela está até com deságio, porque o mercado enxerga que a taxa de juros está tá fora da realidade com o nosso risco brasileiro. Então, qual que é o melhor jeito da gente conseguir resolver essa situação e colocar as pessoas de volta para produzir, para gerar riqueza? É fazendo as reformas estruturais e melhorando o ambiente de negócios. Então, se o Brasil é a posição 124 de 190 do ranking Doing Business do Banco Mundial, não adianta eu fazer um renda cidadã e aí, principalmente, tentar fazer aí uma loucura. Eu espero que eles desistam dessa loucura, que seria fazer a retirada dos precatórios. Não adianta você fazer isso se o principal a gente não vai fazer, que é, primeiro, cortar os gastos na carne. O governo precisa fazer isso, fala disso desde a eleição, e nós não vimos isso de forma realmente abrangente. Precisa de melhoria na reforma administrativa, reforma tributária realmente mais complexa, tirando a complexidade tributária, reduzindo impostos, ou seja, deixando o ambiente de negócios mais favorável. Hoje em dia a gente tem uma legislação trabalhista que não existe em lugar nenhum do mundo. Então você tem todos esses direitos e tudo só servem para deixar mais pessoas desempregadas. Se você for em locais desenvolvidos, por exemplo, você não tem nada parecido com o FGTS, com o INSS, com tudo isso. Você tem facilidade de contratar, facilidade de demitir, facilidade de forma geral. Então, quando a gente olha o ranking, a gente olha a situação que a gente está hoje em termos de gastos públicos, de dívida em relação à PIB e tudo isso, para mim, a única solução é reformar estrutural. E aí, respondendo a sua pergunta em relação a como é que é essa agenda liberal dentro de uma pandemia, ela se faz ainda mais necessária nesse momento. Não dá para a gente deixar o ambiente de negócios piorado e achar que isso vai dar resultados diferentes. De 200 mil É a reais. república dos privilégios. Agora, né? exatamente, Renata, acho que você coloca um ponto fundamental aí que eu gostaria de trazer para a discussão, que é o seguinte: o governo foi eleito com uma agenda claramente liberal, hiperliberal, ultraliberal. Eu não sei até que ponto essa agenda agora virou uma agenda liberal diminuta por decisões políticas e também por um contexto político e no contexto da pandemia. Porque a verdade é que o Paulo Guedes entregou muito pouco da agenda que ele
prometeu as privatizações, que o Silvio colocou aqui, e não estou falando só que foi culpa dele, não, eu acho que ele enfrenta barreiras no Congresso e no próprio Poder Executivo, né? A verdade é que o presidente Bolsonaro nunca foi um liberal, ele se identificou com a agenda liberal, se elegeu, também os dois surfaram juntos essa onda, ele, o Paulo Guedes, ele com o selo de qualidade do Paulo Guedes, mas quando chegou lá, a reforma administrativa enviada ao Congresso é uma reforma tímida que não corta esses privilégios e penduricários que a gente falou aqui, né? A reforma tributária também, a Renata já colocou que precisava de uma reforma tributária mais ousada, mais audaciosa, mais abrangente. Isso também não é a reforma tributária, pelo menos que o governo colocou, a do Congresso proposta pelo Congresso, as duas na Câmara e no Senado, são mais abrangentes. Então, até que ponto, por isso que eu coloco tanto essa inviabilidade da reforma liberal e essa clara metamorfose, transição, talvez com um cunho de interesse político. Você falou aí no Bolsa Família, o cunho eleitoral do Bolsa Família, tem o cunho eleitoral também do Renda Cidadã. Não que ele não seja necessário, eu acho que ele é fundamental, mas também acrescenta a popularidade do presidente Bolsonaro. A gente já viu isso nas pesquisas. A infraestrutura não tem jeito, Renata, a gente precisa investir nisso, mas, como disse o Silvio, o Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento a gente não quer. Não quer porque a gente já viu que isso deu errado, né? A questão é essa, fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes é uma loucura. E o ministro Tarcísio, eu gosto muito do trabalho dele, mas até o fato de ele estar muito nessa área de infraestrutura mostra que isso não é apenas o que é necessário o suficiente, e aí eu trago um dado aqui para o nosso espectador de que a produtividade média do trabalhador brasileiro é só de 25% do americano. E não é porque o brasileiro é incapaz, porque ele não tem capacidade, pelo contrário, o povo brasileiro é conhecido como altamente empenhado, criativo e tudo isso. Só que a gente tem uma infraestrutura muito ruim, então se você não tem acesso à tecnologia, é tudo muito caro, é difícil, você não tem concorrência aqui, Lacombe. Então a gente tem hoje um mercado extremamente protecionista, aquela velha ideia dos anos 80 de vamos proteger a indústria nacional. Então você tem serviços mais caros e também serviços piores. Você tem um problema seríssimo de educação. O Brasil hoje investe muito mais em educação superior do que em educação de base. Esse é um outro problema. Dentre várias outras coisas que faz com que a produtividade do brasileiro seja muito ruim. Então eu volto a frisar que o ambiente de negócios precisa melhorar, porque senão o resto não tem como desenrolar. É um problema muito grave que a gente tem em relação a essa questão do ambiente de negócios. Parece uma coisa chata de ser falada, até repetitiva, mas eu bato muito nesses pontos porque a gente quer sempre falar da Dinamarca. Queremos ser a Dinamarca, que por sinal é o país com o oitavo país mais livre economicamente, né, do mundo. A gente quer ser a Dinamarca, mas como? Com legislação trabalhista de Cuba? Ou com a questão da produtividade lá no pé? Então todas as questões trabalhista, reforma administrativa, reforma tributária, você tocou no assunto mais cedo sobre insegurança jurídica. A gente tem insegurança jurídica, primeiro porque a complexidade tributária é altíssima, muito difícil, você tem burocracias absurdas. Tente explicar para um americano o que é um cartório, o que é reconhecer, por que você precisa reconhecer firma. Um exemplo besta. Você tem problemas de todas essas ordens e, ainda por cima, um STF, um judiciário extremamente ativista. O próprio inquérito das fake news, Lacombe, é uma insegurança jurídica. Como é que você pode criminalizar a opinião? Então, tudo isso passa por não queria assustar vocês aqui quando eu falo disso, mas o objetivo é que a gente precisa fazer tantas coisas que, aí discordando mais uma vez respeitosamente da Amanda, não posso dizer de ultraliberal, porque não tem nem como a gente colocar, eu concordo com o professor, não tem como a gente colocar nada ultra. A gente é tão fechado, a gente é tão mais próximo do socialismo do que as pessoas imaginam, pelo fato dessas políticas públicas mais fechadas, protecionismo, legislação trabalhista, a eficiência regulatória, efetividade judicial, tamanho do governo, tamanho dos impostos. Tudo isso é tão ruim que falar de ultraliberalismo seria assim muito... Não, só para comentar um pouco o que a Renata e o professor Rui Quintans disseram, eu acho que primeiro é preciso entendermos o país em que vivemos, né? Essa comparação é automática com a Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, mas a verdade é que nós temos uma formação histórico-cultural completamente diferente desses países. Quando a gente fala da CLT de 1943, do governo Getúlio Vargas, a gente esquece de dizer que ela foi atualizada e reformada, ampliada e referendada por todas as constituições que vieram depois e por uma série de reformas que implicaram em mais de 200
200 leis. A última grande reforma trabalhista foi em 2017, do governo Temer. Então, hoje é uma lei do século XXI, muito mais adaptada à nossa realidade, que é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há mais flexibilidade, mas os trabalhadores ganham, em média, $1.000. Aqui, eles ganham $200. Então, FGTS, férias, é como se fossem pequenas compensações para essa massa salarial que é muito deprimida. Eu gostaria de fazer outras considerações de gênero, etc. Não vai dar tempo, a gente deixa para a próxima, Renata. Bom, só respondendo rapidamente essa questão, Amanda. Bom, primeiro que assim, você não vai ter salário de $1.000 se você tem uma legislação trabalhista que não permite que as pessoas empreguem mais facilmente. Então, é uma conta que a gente precisa fazer. Não dá para a gente ter salário, qualidade de vida e todas as outras coisas de Dinamarca, de Estados Unidos, de Japão ou de quem quer que a gente queira ser, se a gente não copia o que eles fazem que deram certo. Então, a nossa estrutura de leis, como já diria Bastiat, não é porque é lei que é bom, né? Então, a gente precisa rever isso. E aí, como consideração final, eu queria agradecer muito vocês pelo convite. Acho que é muito importante esse debate, que a gente possa fazer isso na TV aberta e acho que foi muito produtivo estar aqui hoje.